Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, o podcast da voxmais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, pessoas de sucesso e muito mais. Papo de hoje com uma advogada. Ela vai contar um pouco da sua história, um pouco não, né? O tudo da sua história, né? Doutora Bruna, seja bem-vinda ao Voxcast. Obrigada, Jonas. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e poder trazer um pouquinho da minha história também. Que coisa boa. E para acompanhar a gente nesse papo aqui descontraído, bacana, minha amiga querida, seja bem-vinda, Era, Geise. Jonas, muito obrigada, Vox, muito obrigada também à Bruna que aceitou o convite para partilhar um pouco da sua história e contar aí mais um motivo, por que as mulheres estão tão em destaque no nosso mercado, não é isso, É Jonas? isso aí. Vamos juntos? Vamos, então vamos lá, vamos começar. Bora lá. Doutora Bruna, primeiro, né? Você não é paraense, né? De onde você é? Conta um pouco aí Não. da sua história de vida desde lá de Pera lá, eu não trás. sou paraense De nascimento, de né? nascimento, mas eu sou paraense de coração. Eu acho que Pará já ainda ganha, adotou. não é? Já tenho 13 anos aqui na região. Já vai fazer 14 anos que eu moro no Pará. E eu sou apaixonada pela cultura paraense, né? Mas eu sou uma paraibana. Sou do sertão da Paraíba, mas também me considero cearense, porque eu sou uma mistura. Meu pai é paraibano e minha mãe é cearense e eu morei nos dois estados. Então eu também amo o Ceará, sou apaixonada pelo povo nordestino como um todo, mas o paraibano e o cearense têm meu coração, né? Mas não posso deixar de lembrar que eu sou uma paraense de coração, de carteirinha. Prestei atenção que a Geise já começou dizendo era, Jonas. Bem paraense. Bem paraense, o meu linguajar todo é paraense. As pessoas nem compreendem. Quando eu falo com o pessoal do Nordeste, eles tiram muita brincadeira comigo. Só fala paraense, mas eu incorporei totalmente. Pô, que bom, Gente, como o legal. Pará é forte, né? E falando desse vocabulário, falando de tudo o que o Pará consegue acolher, como é que a Bruna chega, então, no Pará? Como é que você vem e se apaixona por essa história O que daqui? lhe O que que trouxe? O trouxe que pra que trouxe cá? você para essa Caí de região? paraquedas, totalmente, né? Diante de uma realidade de vida muito, muito difícil Você ficou lá até quanto tempo, então? no Ceará. Eu fiquei no Ceará até os meus 14 anos de idade. Foi aí que eu conheci a minha mãe freira, né? Que foi quem me trouxe para cá. Ela faz parte das ISMIC, das Irmãs da Imaculada Conceição. Me acolheu de corpo e alma e coração e me colocou para morar com sua família aqui em Santarém, né? Então não conhecia ninguém. Eu baixei aqui em Santarém sem ente, sem aderente. Eu vim na cara e na coragem do interior do Ceará para Santarém para estudar. Então foi uma coisa muito desafiadora. De início foi muito impactante para mim, porque distante de tudo, não tem como você pegar um ônibus e voltar para o Ceará, né? Eu precisava de uma passagem aérea para voltar, mas eu vim com uma meta. Eu vim estudar. Foi essa a chance que me deram para estudar. E eu tinha que aproveitar essa chance. Então, quando me bati o desespero, assim, eu quero voltar, porque é uma cultura completamente diferente. E eu não tinha ninguém, sabe o que é ninguém? Nunca vi ninguém daqui. Eu parei aqui, a minha mãe freira me deixou aqui e voltou para Salvador. E aí eu fiquei aqui perdida, sem ninguém, mas fui muito bem acolhida por essa família. Hoje eles são, a Geis conhece, né? São meus irmãos para todos os efeitos legais. A Aldenor é minha mãe para todos os efeitos legais. E é por isso, a Geise e Jonas, que eu me sinto uma filha muito amada. Eu tenho uma tia que ela já tem uns 90 anos hoje, que ela sempre repetia isso para mim. E eu enjoava de ouvir. Você é uma menina dos olhos de Deus. E eu dizia, mas só pode ser brincadeira, porque passar por tudo que eu já passei, ainda ser a menina dos olhos de Deus, Deus está com raiva de mim. E aí nunca olhei e parei para observar, não tinha maturidade suficiente para entender, né, a essência do que ela queria dizer. Mas alguém que caiu de paraquedas aqui, numa família que nunca viu, nunca conversou nem por telefone, ser acolhida, né? E aí eu vim estudar, terceiro ano do ensino médio, ganhei uma bolsa no Colégio Santa Clara, e de uma escola, gente, que sem comparação, interior do Ceará, a aula de química lá, quem me dava era quem lecionava a aula de química era quem terminava o ensino médio. Então, quando eu cheguei em Santa Clara, foi um choque assim brutal de realidade. Como é que eu vou estudar aqui se eu não sei de nada disso? Eu me lembro que no primeiro simulado do Colégio Santa Clara, eu fiquei lá, só tinha 26 pessoas estudando, eu fiquei em 26º.
Quer dizer, ainda foi bondade, era para ter me tirado daquele 26º lugar, mas eu encontrei, Jonas, pessoas, e a Geise, tão especiais naquele colégio, professores que me motivavam, sabe? No lugar de dizer, não, desiste, você vai conseguir, você vai conseguir. Tem uma professora que me marcou muito, né? Que ela não alisa, e quem estiver escutando esse podcast aqui for para Santarém já passou pelas mãos dela, é a professora Cidileia. Não tinha negócio de alisar. E ela me incentivou o tempo todo. Vamos lá, orelha seca, você vai vencer, você vai conseguir. E aí eu me considero verdadeiramente, por todas as circunstâncias que eu vivi, hoje eu posso dizer que eu sou uma menina dos olhos de Deus mesmo. Porque parar aqui de paraquedas como eu parei, e eu estudava, um detalhe, eu estudava pensando em voltar. Minha meta de vida, eu vou isso que a gente ia aguentar isso perguntar, aqui né? e eu vou Isso. voltar. Se você tinha esse sentimento a todo momento De de querer voltar. voltar. Era o que me movia. Eu era movida a isso. Hoje a gente entende, a neurociência explica isso, que quando você tem um propósito, você trabalha motivado por aquele propósito. Então, meu propósito é a única chance que eu tenho de estudar, né? E aí eu passei, quando eu terminei no Colégio Santa Clara, no último simulado, eu já terminei entre os 10 primeiros. Né? Para mim não era a primeira, mas para mim era mesmo que ser a Força de primeira, né? O vontade, primeiro né? lugar, força de vontade total. Eu vivia para estudar, completamente mergulhada naquilo. A escola que me dava as xerox das apostilas, eu não tinha condição de comprar livro, nada. E aí eu passei na bolsa do ProUni, como bolsista integral, e eu fui estudar no que hoje é um NAMA, mas que era FIT, né? Então, o que me movia, o combustível que me movia é só 5 anos, eu vou aguentar, eu vou voltar. E eu vivi com esse propósito de vida. Até que, no último semestre da faculdade, eu já tinha decidido voltar, já tinha um escritório para trabalhar lá no interior do Ceará. Cheguei, quando eu concluí, quando eu fiz a apresentação do TCC, eu cheguei a voltar para o interior do Ceará, fiz um mini estágio lá, mas tinha uma coisa aqui, Jonas e a Geise, que não tinha lá, que me prendia aqui. E aí, por alguma razão, eu precisei voltar para pegar o meu certificado, porque não estavam conseguindo enviar. E essa coisa que me prendia aqui é o meu esposo, né? E hoje Olha, é o aí meu surge um esposo, Antônio amor nessa Edson. história toda. Sim, Surge um completamente apaixonada por este Já homem, é a esse segunda obidense. declaração em menos de 10 em minutos. menos de 10 minutos Isso. de conversa foi a segunda declaração. Cara, tem que se Então, sentir amado mesmo, viu? Não é brincadeira, não. Então, entrar eu dentro de um desisti. propósito, né, Jonas? Isso é propósito Sim, também. mudar a rota, né? Mudar a Completamente. E aí acabou a história de voltar para o Ceará, né? E aí eu fui entrar no mercado de trabalho aqui. Não tinha como meu sonho. Era estudar para concurso público, vale dizer isso. Quem isso me que a gente ia conhece perguntar, sabe. né? Para saber, assim, dentro dessa tua história toda, da parte educacional, você já tinha esse sonho de cursar direito desde criança? Porque às vezes pode ser um sonho, uma meta, mas como é que surgiu tudo isso na tua vida? Hoje eu tenho muita clareza para falar sobre isso por conta da neurociência, do coaching, e eu consigo entender como é que eu cheguei nessa profissão, né? Na verdade, eu passei por um curso intensivo de ajudar pessoas sem saber, indiretamente, porque a nossa casa é a nossa primeira formação intensiva, né? E a minha mãe, ela tinha um jeito muito, muito estranho de cuidar das pessoas. Não era no nascimento, a minha avó era parteira no interior do Ceará, e era uma parteira muito conhecida. E a minha mãe, se morresse alguém, ela corria para fazer velório das pessoas. E eu, por muito tempo, questionei, critiquei, que absurdo. Ficava à noite, às vezes, sozinha de madrugada em casa, porque as pessoas batiam na porta e chamavam minha mãe para fazer velório. Ela não trabalhava com isso. Ela arrecadava dinheiro e conseguia caixão para quem não tinha, arrumava flores no caixão, e eu critiquei muito isso. Só que, indiretamente, eu estava sendo treinada para ajudar pessoas, e eu só sabia que eu tinha esse propósito de vida. Eu não sabia como que eu ia ajudar as pessoas, mas eu tinha que ajudar pessoas. Não é possível, E eu sempre tive, a Geise e Jonas, muita influência de mulheres muito fortes próximo de mim. Muitas mulheres São as tuas fortes, referências. isso, muitas. Então, Deus sempre me cercou de mulheres fantásticas. Minhas referências de sucesso são mulheres. Posso garantir isso para vocês. Então, essas mulheres, eu acabei pegando um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, e eu sabia que o propósito era ajudar pessoas. Só que eu tenho uma tia que mora em Salvador,
não é a mesma que disse que eu sou a filha amada de Deus, que ela sempre disse, minha filha, você tem perfil de ser juíza. E quando eu cursei a faculdade, eu acreditei, até o 4º semestre, que era essa a minha missão de vida. Só que aí a gente começa a estagiar, né? Depois lá do 6º semestre, eu comecei a estagiar, comecei a conhecer, começamos a frequentar o fórum, nas audiências, e eu comecei a ver que não, eu não tinha nascido para ser juíza. E aí eu comecei a estagiar no Ministério Público, e lá no Ministério Público eu descubro outra paixão, que era ser promotora de justiça. Até hoje os amigos que eu fiz lá questionam sobre isso, né? Mas vem para cá, como assim tu desistiu, né? E aí eu termino a faculdade e preciso advogar. Não tinha como comer, estava na casa dos outros de favor. Vocês sabem o que é? Todo esse 5 anos. tempo, né? Gente, eu tenho que ganhar alguma coisa, eu tenho que sobreviver. E eu lembro que eu queria muito fazer um cursinho no Senac e não tinha dinheiro. Era 100 e pouco a mensalidade, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro e eu ficava desesperada. Eu quero fazer um curso de inglês, eu quero fazer alguma coisa e não tinha condição. Passei na UAB, fui advogar de cara e coragem, sem nenhum escritório de referência. E hoje, eu lembro... A Bruna vai contar essa parte que eu acho bem interessante. Acho até para quem está acompanhando, que começa nessa área do jurídico, que a gente precisa também referenciar isso dentro da tua profissão, né? O início da carreira. Então, esse início de carreira foi bem interessante na vida dela, ela já comentou em outras oportunidades de falar sobre essa questão, até de incentivar quem está começando na advocacia, de falar desse início, o quanto é importante. Exatamente. De pegar o mototáxi para ir para atender cliente. Gente, eu descia. Para manter aquela imagem. Exatamente, não tenho vergonha nenhuma de contar isso. Por quê, né? Na verdade, isso tudo faz parte da história. Gente, eu precisei. Quantos advogados de início de carreira não fizeram isso? Para ganhar a confiança dos clientes, eu tinha que descer da moto, do mototáxi, porque não existia Uber. Vocês sabem disso. Então, o dinheiro era para pagar a moto. Então, para que eu conseguisse guardar o dinheiro para abrir o meu próprio escritório, eu não tinha carro, não tinha nada, eu tinha que descer um quarteirão antes do mototáxi. Porque se meu cliente me visse chegar no fórum de mototáxi, ele dizia, esse advogado aí não ia passar, não vai passar no crivo do cliente. E aí eu descia um quarteirão antes e ia andando para o fórum para fazer audiência, porque para não ter aquele inconveniente de descer na frente do fórum de mototáxi toda descabelada, né? Mas esse foi o início da minha advocacia e eu consegui juntar dinheiro. Eu lembro que eu fui comprando os móveis do ponto aos poucos, chamei amigas para ser sócias, aí troquei de sociedade com 2 amigas que também estavam bem no início de carreira, né? Mas assim, a ideia era, o que era que me motivava? É porque eu sabia, eu tinha absoluta certeza que eu tinha estudado aquelas matérias. Então, não era possível que eu fosse, de alguma forma, constrangida numa mesa de audiência, porque eu estudei. Eu era, e quem estudou comigo sabe, eu disputava nota, eu chorava se tirasse uma nota baixa, né? Que imaturidade, mas enfim. Eu vivia, o direito era a minha única chance. Ali foi a chance que Deus me deu. Tipo, abrir um portal na minha vida. Então, eu tinha que aproveitar ao máximo. Como eu tinha segurança do teórico, a prática eu achava que eu ia dominar porque eu sabia o teórico. E foi assim que foi. Muitas vezes na Justiça do Trabalho, eu comecei advogando na Justiça do Trabalho, indo nas audiências, e muitas vezes você chegava lá, era aqueles advogados mais antigos, alguns insensíveis, queria fazer chacota, porque eu era mulher e era muito novinha, então eu já tinha uma imagem de uma pessoa mais velha, sempre fui a mais nova da turma, mas com cara de mais velha, pela forma como eu me vestia e tal. E no direito isso foi proveitoso para mim. Então, podia até parecer uma cara de gente nova, mas como eu me vestia como uma pessoa mais velha, eu me passava, quando o cliente me perguntava a idade, eu tenho 33 anos, tinha 21, tinha acabado de formar. Mais madura. Isso, mas sempre me vesti dessa forma e então isso casou. No direito deu certo, porque tem que parecer um pouco mais madura, o cliente, infelizmente, associa a sua idade, né? E a imagem também, e a que imagem. a gente passa, né? Algumas áreas têm muito isso, né? Acho que direito, acho que a própria medicina também, né?
Ela É diz, uma Isso, credibilidade, né? isso. Acaba sendo uma forma de Se você credibilidade. parecer muito novinho, que não tem nada a ver, o conhecimento que não vai tem valer, nada né? a ver, exatamente. Mas o Isso ser Não aí humano ainda tem define. isso. não define define. absolutamente Verdade. nada, mas a É, gente tem que levar em consideração a nossa realidade, né? Brunário, você falou ainda há pouco de propósito, né? Então, na realidade, assim, quando a pessoa realmente ela tem um propósito, qualquer obstáculo que apareça na frente dela, ele se torna pequeno. Às vezes a pessoa desiste do seu sonho de fazer alguma coisa, porque realmente ela não está focada, ela não está com propósito no coração. Exatamente. E Ou aí limita, né, Jonas? Acaba a limitando. primeira dificuldade que ela encontra, ela não, isso não é para mim, eu vou parar. Mas quando a pessoa realmente está focada e tem um propósito, Ela suporta qualquer pode vir a parada. barreira que vier. Essa barreira de você sair de perto da sua família, né? As pessoas que você mais amava na vida, ama na vida, ficaram lá, né, naquele momento, e você deixou tudo isso e veio atrás do seu propósito, do seu objetivo, Isso. né? Isso é para poucos, Isso. né, E, gente? Bruna, e é importante a gente falar sobre a questão da oportunidade. Acredito que a vida ela é feita por essas oportunidades e a gente saber aproveitar é importante. Então, naquele Exatamente. momento, você viu a oportunidade e disse assim: Meu Deus, eu preciso ter coragem. Isso. E foi É, isso que acabou te motivando também à mudança de vida, porque você se colocou nessa mudança. E aí, quando a gente fala sobre questão de carreira, sobre a questão da família, do nosso afeto, aí agora sim a gente entra na parte de Bruna, como foi essa experiência também de ser família? Porque você vem de uma família, acaba sendo abraçada por outra, Isso. mas chega o momento de construir E a tudo sua isso. própria E família. aí, como é que foi toda essa transição aí da Bruna que vem lá do Nordeste, Bruna que chega no Pará, consegue estudar, consegue crescer, consegue se posicionar no mercado de trabalho, e aí vem também a Bruna dentro desse lado afetivo. É. Como é que vem essa construção aqui? Na verdade, a Bruna de hoje, o meu afetivo de hoje, ele foi construído pela família que eu construí. Né? A gente tem que ter essa noção e essa clareza da importância que é você ter uma família sólida, você ter um relacionamento sólido. E o nascimento do neto, né, em decorrência das adoções, o nascimento do neto foi um portal assim para mim, de conhecimento, de clareza e de decisão. Porque quando eu vi o neto nos meus braços, o meu filho hoje tem 3 anos, né? O nosso filho tem 3 anos de idade. Quando eu vi o neto a primeira vez nos meus braços, eu fiquei assim impactada. O que é que eu vou fazer com esse menino agora? Todas as mães, quando nasce o filho. Só que eu disse, não, eu tenho que ser cada dia melhor, porque agora eu tenho um filho e é esse legado que eu vou deixar no mundo. E é isso que a gente trabalha lá em casa, eu e meu esposo. É o objetivo de vida, não é que nós não vamos falhar. A gente falha como todo mundo, só que o nosso propósito de vida é ser melhor a cada dia. É pagar o preço para ser uma pessoa melhor. É uma transformação constante, não se reconhecer uma pessoa acabada. A gente até brinca direto isso, que a gente não é a Gabriela, né? A síndrome da Gabriela. Esse é nosso lema. Tem como mudar, tem como ser ainda melhor. Então, essa transição foi a família que eu construí que me fez a Bruna de hoje. Né? É óbvio que os marcos, as cicatrizes, os aprendizados também fazem parte disso. Mas se eu não tivesse um núcleo familiar em que entendesse esse propósito, talvez não iria para frente, né? No Talvez entanto, não. Janos, quando ela fala desse núcleo familiar, a gente relembra aqui também que o seu esposo é da área jurídica, Isso, é da área do direito, advogado. e faz com que também caminhe nessa jornada com você. Exatamente. A gente caminha juntos, na verdade, a gente já comemorou agora 5 anos de advocacia juntos, né? Uma advocacia ali muito amadora no início. Como dava para fazer, como a gente conseguiu compartilhar as primeiras causas, e a gente conta esses 5 anos desde essas primeiras causas, né? Que para nós são muito importantes. Na verdade, o meu esposo ele é especialista em direito do trabalho, e eu era especialista do direito, eu sou especialista em direito do trabalho, amava direito do trabalho desde a faculdade, quem me conhece sabe. Mas desde a reforma trabalhista, houve uma cisão ali na minha vida. Eu achei muito injusta, né? E não mudei de opinião, né? Em alguns pontos foi muito injusta.
E aí eu tive que optar por outro caminho, que foi aí que eu cheguei no direito previdenciário e me encontrei verdadeiramente. Quando eu comecei a advogar, o meu esposo já era apaixonado pela advocacia. E eu ficava pensando assim, bobagem, eu não vou ser apaixonada pela advocacia, eu vou fazer o meu concurso que eu quero. Mas eu vou advogar agora porque a gente precisa advogar. Mas depois, não tem, é inexplicável. Depois eu fui vendo que era aquilo ali mesmo que eu nasci para fazer, não tinha explicação. Aí veio aquela lembrança lá do passado sobre ajudar pessoas, porque a advocacia também proporciona muito isso, Sim, esse sim, ajudar as pessoas a esclarecer exatamente. conhecimentos, não é isso? Isso mesmo, está totalmente relacionado. Na verdade, a advocacia é uma profissão muito digna, né? Infelizmente, as pessoas nem sempre associam a advocacia a isso. Mas não existe uma profissão que, que esteja diretamente ligada à dignidade da pessoa humana, que esteja diretamente ligada ao bem-estar das pessoas, e aí eu fujo um pouco do bem-estar físico, né? Porque tem coisas que afetam o psicológico, mas que nem sempre é só um psicólogo ou um profissional da área que pode resolver. O advogado é essencial, ele pode decidir situações e participar de forma decisiva em situações extremamente importantes para a vida das famílias, das empresas, está relacionado a tudo. Então, eu sou completamente apaixonada pela advocacia, né? E principalmente pela advocacia previdenciária. Quando eu descobri essa riqueza de detalhes que tem aqui na nossa Amazônia, a dificuldade que o segurado especial tem para comprovar que é um agricultor e um pescador aqui nesse interior de Amazônia, que a gente precisa avançar muito, a gente reconhece isso, eu fiquei apaixonada, porque eu encontrei uma balança desigual. E de onde eu vim, a gente trabalha para equilibrar as balanças. A minha avó trabalhava para equilibrar a balança no nascimento, porque a pessoa não tinha acesso ao hospital. Então, a parteira era uma forma alternativa, né? E aí você tentava equilibrar a balança na hora do parto da mulher. E a minha mãe tentava equilibrar a balança dando dignidade às pessoas na hora de ser enterrado, para não ser enterrado num saco, Para não ser né? considerado indigente, para ter um Indigente. apoio Ela fazia fúnebre. questão, e isso me marca muito até hoje quando eu lembro, gente, de colher as flores nos quintais das pessoas para que aquele corpo não fosse nu, só com aquela roupa do corpo, para que tivesse, assim como os caixões que vieram da funerária, arrumadinho com uma camada de flores. E aquilo não fazia sentido para mim, porque ela não conhecia aquele povo, como é que ela fazia tudo aquilo? Ela dormia na casa, fazia café, sem conhecer. E quando morria alguém, as pessoas iam lá atrás dela, porque ela Ela arrumava se o tornou Ou seja, caixão. qual foi a questão? Mesmo que não referência, né? conhecesse, Isso. ela. Não tinha Acabava se nem tornando uma tipo, uma referência. referência nisso, né? Sim. Então, por onde ela passou, ela deixou essa marca. E aí eu acho que não tinha como o fruto cair longe da árvore, né? Eu tive Com esses cursos certeza. intensivos, mulheres inspiradoras na minha vida. E aí eu Bruna, ainda sou um pouquinho só, perto da imensidão. aonde é que vocês estão atuando hoje, né? Hoje a Onde é que vocês gente estão com o escritório? Aonde? De que forma vocês estão atuando? Como é que está a empresa hoje? Hoje nós estamos atuando em Óbidos, nós começamos uma portinha na frente dos Correios, nossa sede é em Óbidos, né? Hoje nós já temos mais de 13 colaboradores, estamos caminhando para 15 colaboradores no nosso escritório. E quando nós começamos, nós não tinha dinheiro. Eu até gosto de compartilhar isso nas minhas redes sociais. Sempre perguntam: e aí, como vocês começaram? Quem vai chegando agora nas redes sociais? Acaba sendo inspiração Eu também, né? pego De o como que vídeo e Com inicia. coloco certeza. como era a nossa mesinha pequena de recepção que a gente juntou dinheiro para comprar, as cadeiras que a gente tirou da nossa casa para levar para o escritório. Tinha mês que a gente não pensava assim, como a gente vai pagar o aluguel disso daqui? Então, assim, nós começamos muito pequenos. Mas isso não deve assustar as pessoas, porque todo mundo que hoje é grande um dia já foi pequeno, né? É verdade que é desafiador, mas tem propósito. Se você tem propósito, vai compensar para você. De alguma hora as coisas vão fluir para você, alguma hora vai dar certo aquilo. Então eu acho que é muito sobre propósito. Eu não tenho mais como falar do escritório, Jonas e a G. A G sabe que a gente que acompanha, a gente está numa jornada aí de coaching, de método CIS, fazendo, né? Não que a gente seja coaching. A gente passa por essa imersão e mudou muito a forma como a gente enxerga a vida, né? E para a gente reconhecer por que a gente está onde está. Hoje eu tenho clareza para reconhecer por que eu suportei o processo, porque
4 adoções não é uma coisa fácil de suportar. Se uma só já é uma coisa muito difícil de suportar, quem dirá 4. Então, quando eu fico pensando como é que eu suportei esse processo, aí eu descubro na neurociência que é o propósito, né? Ter um propósito de vida faz com que a gente tenha produza pelo menos 3 tipos de hormônios diferentes no nosso cérebro. E aí não era só fé, era porque eu tinha propósito de vida e o cérebro produzia hormônios suficientes para quando eu tivesse caída eu conseguisse levantar. Propósito de Né? mudança também, Propósito, né, Bruna? Porque a gente exatamente. acaba tendo esse propósito de querer mudar para ter algo melhor, para proporcionar aos Isso. nossos. Não tinha outra chance. Só tinha Tem essa. um ditado que diz assim, né, que o cavalo passa selado, né? Uma vez. Quando o cavalo passou, você Eu não montei nele, eu acho que eu estou em cima desse cavalo até até hoje. hoje. Não soltei esse cavalo até hoje. É exatamente isso. Mas assim, é preciso reconhecer as oportunidades, né? É preciso a gente falar também, e para quem está nos ouvindo aqui, sobre como a gente pode mudar a vida das pessoas com uma oportunidade. Às vezes tem uma pessoa lá que você conhece que se esforça pra caramba, está precisando de um cursinho, você tem condição de ajudar e não ajuda. A minha vida ela foi transformada pelo o amor e pela oportunidade. Né? Se a minha mãe freira não tivesse me dado a oportunidade, se a Aldenora não tivesse me acolhido em sua casa, então o tempo todo eu estive cercada de pessoas que me deram uma oportunidade. É óbvio que essas oportunidades não traz ali uma vida maravilhosa numa caminho, como todo mundo espera. Tem cicatrizes, tem marca, tem sofrimento, mas a gente tem que estar disposto a pagar o preço. Se você está disposto a pagar o preço, você já está meio caminho andado, você já está em cima do cavalo. E Né? aí vem as colheitas, né? Colheitas em Óbidos, colheitas aonde Isso. mais, Bruna? Hoje nós já temos 4 filiais, nós estamos caminhando para a 5ª filial, né? Que vai ser aqui em Santarém. E já estamos em Terra Santa, em Alenquer, em Oriximiná e em Curuá. 4 filiais do Oliveira Marinho. E assim, para nós, a única explicação é propósito de vida, porque a gente se identifica. É a paixão que nos move. A gente trabalha no que a gente ama, né? No que a gente é apaixonado. Então, isso é que movimenta a nossa empresa, a nossa vida conjugal, a nossa família. É paixão. Né? Paixão. Se a Bruna é muito apaixonada, né? Paixão certeza, pelo meu que irmão. faz, paixão pela Advocacia, pela história. família, pela Isso, história, pelo exatamente. É filho, o que pelo Antônio move. Edson. O Antônio é muito sortudo. Muito apaixonado. Então, não existe como a gente desassociar hoje a neurociência desse processo desafiador que foi superar esses 5 anos, 6 anos, né? 1 ano de Santa Clara, no 3º ano do ensino médio, mais 5 anos de faculdade. Foi, assim, desafiador. O meu pai, ele costuma dizer sempre, quando ele fala comigo no telefone, o Antônio Edson escuta sempre isso. Ele, quando questionado pelas pessoas da minha cidade, no interior da Paraíba, ele diz, é porque ela é muito corajosa. Né? Ele sempre me disse isso. Desde a primeira vez que eu decidi vir para cá, ele disse, minha filha, você é muito corajosa. Eu não teria coragem. Mas se você quer ir, vá. E um fato muito interessante que eu gostaria de dizer para as pessoas é que eu sou filha, né, de agricultores, mas o meu pai, além de plantar, ele é carroceiro. Carroceiro, de levar carga, o que você quiser numa carroça. E aí eu achei interessante que quando eu coloquei isso nas redes sociais, as pessoas me questionaram assim, você não tem vergonha de dizer que você é filha do carroceiro? Foi este carroceiro aí que se matava de trabalhar lá e me mandava R$ 200 para eu conseguir viver aqui um mês de faculdade para pagar 68 do cartão do estudante para andar no ônibus, para ter um lanche, para ter alguma coisa. Então, como é que eu vou ter vergonha da minha história? Poucas pessoas resistiriam a esse processo. Então, tenho muito, muito orgulho de vir desta família, né? Eu tenho muito orgulho, porque, assim, foi muito desafiador para mim viver a experiência de ser adotada por uma família de extrema pobreza. A minha família biológica tinha mais dinheiro do que a minha família que me adotou. E isso por muito tempo. Eu acho que até os 14 anos era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Eu queria que Deus me explicasse por quê. Porque a comida que faltava na minha mesa, na mesa da família que me acolheu, tinha em abundância na mesa da família que me deu.
Porque geralmente as pessoas dão um filho porque não tem condição de criar, né? Não é esse o meu caso. Isso me corroeu por muito tempo. Mas quando eu descobri, a chave virou na minha vida. Eu parei de chorar sobre isso. Quando eu descobri por que eu estava naquela família, a chave virou. Eu fui para o Natal, nessa família biológica. E eu acho que eu tinha uns 13 para 14 anos de idade. Foi pouco antes de vir para Santarém. E aí eu fui conhecê-los, né? E é muito interessante isso, porque nesse dia eu estava com tanta expectativa e foi o dia da virada de chave na minha vida. Eu descobri que eu não estava e que eu não tinha sido criada por aquela família, porque a família da extrema pobreza que me acolheu, me adotou, eles tinham valores e princípios para me passar, o que eu não teria lá naquela casa. Então essa foi uma virada de chave com 13 anos na minha vida. Nunca mais eu questionei Deus por que eu passava necessidade. Nunca mais eu questionei. Como é que você conseguiu perceber isso? Nessa visita, nesse Natal, eu comecei a ver como as pessoas lá se relacionavam, como era o comportamento. E era um comportamento muito distante daquilo que a gente tinha na nossa casa. Então, assim, virou a chave. Virou a chave. E depois eu continuei me comunicando um pouquinho por telefone e eu comecei a ver que não tinha como. Se eu tivesse sido educada ali, eu teria seguido outro caminho, eu não estaria aqui agora. Então, com 13 anos de idade, eu parei de questionar Deus sobre ser adotada. Eu entendi exatamente porque eu estava lá. É óbvio que a pobreza e a miséria dói. É óbvio, não estou romantizando isso. Mas hoje, a Bruna que eu sou hoje, o meu coração, as minhas atitudes, o que eu faço e o que eu faço na vida das pessoas está diretamente relacionado à família de extrema pobreza que me acolheu, porque essa base. Não existe nada mais importante nessa vida do que você passar para o seu filho valores e princípios. Sim. Isso é inegociável. É uma base inegociável na minha vida, é o que move a gente, é por isso que eu e o Antonete nos damos tão bem juntos, porque a gente não negocia isso. As nossas famílias não nos permitem, a educação que nós recebemos não nos permite negociar isso. Então, foi uma virada de chave, porque eu sofri muito, por muito tempo, querendo entender por que quando chovia na minha casa de taipa, caía o barro da parede e desmanchava, enquanto eu passava em frente à casa que eu sabia que era da minha família biológica, uma casa bonita, e eu não tinha direito de estar dentro daquela casa. Né? E depois a gente entende que o dinheiro ele não compra tudo. E aí você acaba falando sobre a questão do direito. E aí vem também essa motivação, né? De saber sobre tudo isso. É muito engraçado. Eu acho que eu descobri que eu entrei no direito previdenciário porque a minha mãe morreu sem conseguir provar para o Estado que ela era agricultora. Ela morreu sem conseguir isso. O que aconteceu foi que ela recebeu um benefício assistencial. Isso me marcou muito. Você tinha quantos anos quando sua mãe faleceu? A minha mãe faleceu, eu já fazia faculdade. Eu tinha entrado com 17 anos, sim. Então ela chegou a ver a formação. Eu estava com 17 anos, não chegou a ver, mas era muito interessante. Qual é o nome dela? Regina Célia. É muito interessante que quando eu ia lá, ela adoecia, e eu ia lá, minha família, o meu pai vendia alguma coisa para eu ir lá, porque cara, a passagem era daqui para lá, e se eu fosse de ônibus era dias, semana na estrada. Sim. E aí, quando eu chegava no hospital, ela ficava muito tempo internada. Todo mundo dizia assim, tu é filha da Regina, né? Ela anda com um álbum debaixo do braço, mostrando tua foto para todo mundo. Porque, para minha mãe, era inacreditável que a filha que ela criou, né, tivesse acessado uma faculdade. Então, para ela, não existia nada mais impactante na vida dela. E o povo me conhecia dentro do hospital por isso, porque quando eu chegava, ela já tinha mostrado meu álbum, né, de formatura de Santa Clara, né? Isso, do ingresso na faculdade, com muito orgulho, muito orgulho. Então, eu hoje entendo que essa minha paixão pelo direito previdenciário e mais precisamente pelo segurado especial, o agricultor e o pescador, é pela experiência de vida que eu tive. A minha mãe não conseguiu provar que ela era agricultora. E hoje um propósito de vida que eu tenho é equilibrar essa balança entre Estado e segurado, né? Porque eu acho que não existe nada mais motivador do que a sua própria história. Mas eu só tive clareza para descobrir isso há pouco tempo, né? Porque é inconsciente. Você vai se aproximando da sua história, você vai tomando decisões e fazendo escolhas,
baseado no que você viveu, mas você nem sabe que está fazendo aquilo, né? Que tá se aproximando da sua realidade, está tentando de alguma forma mudar a realidade daquelas pessoas com base na sua experiência de vida. Bruna, quando você faz uma reflexão da sua vida, né? Isso é uma história de vida muito bonita, muito Superação. superação, entendeu? Uma pessoa que tem um caráter Obrigada. muito grande, uma vontade, porque isso aí não é porque você sendo mulher, a gente está falando de tudo isso que aconteceu, você sendo mulher, a gente sabe que as mulheres hoje a gente infelizmente vive no mundo Muito patriarcal. isso, muito então a gente machista. sabe que as mulheres têm mais dificuldade, digamos Sim. assim, né, que não era para ter. Quando você faz uma reflexão de onde você veio, por tudo que você passou, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Só que agora eu acho que eu choraria menos. Eu acho que eu me desgastaria menos no processo, né? Se eu soubesse um dia dar. Não tinha maturidade suficiente, mas faria absolutamente tudo de novo que eu fiz. Eu queria era que as pessoas da minha cidade, lá de onde eu vim, tivessem o mesmo propósito de vida, sabe? A minha ideia é mudar, é motivar as pessoas, é fazer com que as pessoas saiam de sua zona de conforto, porque não adianta, as pessoas estão acostumadas, Jonas, a querer tudo fácil, ninguém quer pagar o preço mais por nada. E, infelizmente, nós que temos uma condição de vida pior, temos que nos submeter a coisas de que quem não tem condição de vida. É muito importante falar sobre isso, porque não dá para uma pessoa de uma escola pública de onde eu vim disputar em pé de igualdade com alguém que estudou em escola particular. Não dá. Se a gente continuar fingindo que dá, a gente continua prejudicando as pessoas. E quem sabe que não dá, que é quem está lá na escola pública, quem está lá com ensino péssimo, claro que tem escolas que têm bom ensino, mas eu estou falando de onde eu vim. Sabe que a balança é completamente desequilibrada, né? Então, o maior desafio para mim mesmo foi quando eu cheguei aqui. Dava vontade de surtar. Eu nem tinha visto, para ter uma noção, eu não tive professor de física lá. Não tive. E aí eu tinha que estudar física, senão não ia passar. Era assim, eu chorava, porque eu não conseguia fazer aquilo. Aí eu parei de chorar e digo, olha, eu estou perdendo tempo chorando. Bora descobrir como é que faz. Encontrei pessoas que me ajudaram a fazer cálculo na faculdade, na escola. Sabe aqueles colegas de aula que vê teu esforço, a tua dedicação e diz, não, vou dar uma mão. Então, o que eu gosto de dizer para as pessoas, tem uns Sempre anjos que aparece, surgem. Sempre aparece. Olha, eu vou te ensinar à tarde, de manhã eu vou lá na tua casa e te ensino, então vem mais cedo para a escola que eu te ensino a fazer o cálculo. Então, o que eu gosto de fazer também, eu faço direto nas minhas redes sociais, é dizer para as pessoas, transforme a vida de alguém, dê a mão para alguém, motive alguém a fazer uma coisa diferente. Tem que fazer isso. Porque está todo mundo ali no seu mundo individual e aí ninguém tem tempo mais de parar para olhar para o outro, para ver o que o outro precisa. Para eu ter uma ideia, a gente não precisa de dinheiro. Hoje eu tenho uma pessoa na minha vida que pouquíssimo dinheiro destinou para mim. Eu acho que nem sei quanto me deu, nem sei se eu recebi alguma coisa dela. Mas ela teve um papel tão fundamental na minha vida que eu sou até hoje extremamente grata. Eu não estou dizendo grata, eu estou dizendo extremamente grata pela acolhida que ela me deu. A minha tia Geralda, ela ligava para mim uma vez na semana. Naquele tempo era telefone fixo, né? Fixo. Colocava ou a ficha ou o cartão. Isso. E aí ela ligava e ela conversava. E pronto, quando ela ligava eu já chorava, porque eu estava fragilizada por estar aqui. Eu dizia, tia, eu não vou aguentar não vou aguentar, eu quero ir embora, eu não vou aguentar. E passei por muita humilhação aqui. Muita humilhação. E ela dizia assim, minha filha, presta atenção, eu vou cantar para ti. Eu achava aquilo... Incrível, Não, eu achava... De lá vem ela de novo. E revirava os olhos. Mas eu escutava, porque eu não tinha o que fazer. Né? Poucas pessoas param o que estão fazendo para lhe dar atenção. E aí ela cantava para mim aquela música do Padre Fábio de Mello, Posso, Tudo Posso, naquele que me fortalece. E essa foi a música que tocou nos meus 15 anos. Eles fizeram uma festa coletiva de 15 anos para mim, os meus tios, assim, no interior mesmo. E tocou essa música. E essa música a minha tia disse que era minha. E quando ela cantava, eu fazia era revirar os olhos. Mas inconscientemente, eu absorvi o que estava na música. Pronto, quando ela tá revirando e eu já tô querendo chorar. Me dá nó na garganta, porque é verdade. Então eu absorvi aquilo e me dava força, gente. É inacreditável. Sem R$1.
sem você precisar dar dinheiro para ninguém, você transforma a vida de É a alguém. importância do outro, né? A importância de você dar a oportunidade para o outro, ouvir o outro, às vezes o outro quer só atenção. Quanta gente está depressiva aí que se alguém desse uma atenção, um vizinho, um amigo, E é até mudaria a bíblico, história. né, Bruno? Amar o Isso. próximo, né? Amar o próximo, né? Exatamente. A gente sabe a importância disso, mas a gente não fala, tá cada dia mais vulgarizado da atenção pro E outro. aí é ideal a gente. Eu sei que a Bruna não comenta muito sobre isso, Jonas, mas como eu tenho um pouco mais de contato com ela, sei um pouquinho da história de vida que eles tiveram, ela e o Antônio Edson. Mas eles também trabalham com projetos sociais. Eu acredito que esse retorno do bem, quando você faz o bem, você recebe o bem e você retribui para outras pessoas, acaba também transformando um pouquinho, como ela fala, a vida de outras pessoas. E antes de a gente ir aí encaminhando para finalizar essa conversa, que, nossa, e que história de vida, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o trabalho que vocês realizam, que o escritório realiza também, ajudando, proporcionando. Eu sei que você quase não fala sobre isso, que ela diz que ela não gosta de fazer Isso. publicidade para isso. É, Mas Mas a é importante, prática, que até isso, para incentivar outras a prática do pessoas, bem, então. isso que eu queria falar sobre essa exatamente. transformação que você faz na vida de outras pessoas. É verdade. A gente tem um propósito claro em relação a isso, né? A mudar vidas. Isso é tão claro para nós que hoje a gente já consegue se afastar da equipe e a equipe do nosso escritório, ela faz isso sem precisar da gente. E aí você respira assim e você pensa assim, eu estou no Aliviada. caminho certo, né? Eu estou no caminho certo. Se eu conseguir contagiar as pessoas que trabalham comigo para agir dessa forma, é porque eu estou no caminho certo. Então nós temos vários trabalhos sociais diferentes. A gente vive esse trabalho social no anonimato, né? Mas o ano passado, quase 20% da nossa renda, do nosso lucro, foi destinado para trabalhos sociais. Deu 18 e alguma coisa por cento. É um valor muito alto, quando você pensa que hoje em dia as pessoas só estão focadas em lucrar, lucrar, lucrar e fazer dinheiro, né? E a gente ajuda de diversas formas diferentes, em parceria com instituições que desenvolvem trabalho social, não só em Óbidos, mas na nossa região toda. E o trabalho social agora que nós resolvemos fazer, o mais recente, além do que a gente já desenvolve, é palestras, né? Palestras motivacionais. Eu acho muito importante falar isso para os jovens, para todo mundo que quer ouvir, né? Que a gente tem chance, que a gente pode mudar de vida, que a gente tem que acreditar. Porque as pessoas também estão deixando de acreditar que podem, né? Já estão esperando tudo mastigado, tudo prontinho, e não é tudo pronto. A gente tem que ter consciência, o jovem tem que ter consciência que ele não vai encontrar tudo mastigado para ele, né? E quando encontra tudo mastigado, a gente já sabe no que dá. Fica cada dia mais frustrado, cada vez mais depressivo. Eu fico pensando assim, quais seriam os sintomas que eu seria diagnosticada? Porque eu chorava muito. Nem tinha dinheiro nem para ir no posto, não dava nem tempo, porque nos meus 18 anos, assim que eu fiz 18 anos de idade, eu consegui um emprego de telefonista no hospital regional. E aí eu tinha que manter a bolsa, eu pedi transferência da minha bolsa para noite, e eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Assim, era surreal. Eu chegava exausta e ainda tinha que estudar de madrugada, porque eu tinha que manter a nota lá em cima, porque eu era bolsista do ProUni, então existia uma exigência da faculdade, nesse sentido, que eu tinha que manter média 9, quando baixava de novo, ele já chamava atenção, então eu odiava ser chamada a atenção. Então, desde a faculdade eu desenvolvi técnicas de manter a minha nota alta, né? A técnica é estudar, sentar a bunda na cadeira e estudar. Quando não tinha mais energia no corpo, coloca lá uma música que lembra de onde tu veio, para onde tu vai, onde tu está no caminho, que te traga consciência. Quando me trazia consciência, eu arrumava força para estudar, né? Então, assim, é muito importante falar sobre isso. Os jovens precisam entender, todo mundo precisa entender que é preciso pagar o preço. Seria muito bom se a gente não tivesse que pagar o preço, porque essa Bruna aqui que está falando com vocês também tem muitas marcas e cicatrizes. Mas uma das coisas que eu também descobri é que todo mundo que tem uma vida extraordinária hoje, absolutamente todo mundo que tem vida extraordinária hoje, Passou por um processo de são ferida, né? marcados, têm cicatrizes profundas, já foram humilhados, passaram por processos dificílimos de dor. A diferença é que essas pessoas não enxergam isso com tristeza. Elas são gratas pelo que viveram,
elas enxergam com amor a sua história. Elas são apaixonadas pelo que elas são hoje, né? Pelo processo em que ela foi submetida. Então, é exatamente isso que eu quero fazer, convencer as pessoas de que as cicatrizes existem. Não tem como a gente traçar um caminho que não tem cicatrizes. É verdade, é verdade. Tem um empreendedor na internet que ele fala muito sobre isso. Cara, se você está fazendo uma coisa e está difícil, está muito difícil, você está no caminho certo. Porque nada vem fácil. Tudo tem um preço. Tudo vai lhe deixar cicatrizes realmente. E também, se fosse fácil, todo mundo faria, todo mundo seria, né? Então, as coisas realmente elas levam uma dificuldade e levam um tempo. Tem uma simbologia na internet que eu acho bem engraçada, assim, que ela, um cara cavando e aí, assim, olhando por dentro, tem um diamante lá embaixo. E ele está cavando, falta assim, acho que um palmo para chegar no diamante, ele sai daquele, ele vê um outro cavando, ele já sai daquele buraco e vai cavar outro. Então ele estava muito perto de alcançar o sucesso e desistiu. Né? Exatamente. Então as pessoas não devem realmente desistir dos seus sonhos, seguir porque que está tão pertinho de alcançar, né? Aqui a gente pode dizer um pouco disso, Bruna, e às vezes que muita gente dizia, cara, tu vai entrar no mercado de revista, material impresso está acabando. Eu disse, cara, depende. Se eu colocar na minha revista que está tendo guerra na Ucrânia, ninguém vai ler. Mas se eu colocar a história da Bruna, que não tem lugar nenhum, todo mundo vai ver, vai ler. É então, o diferencial, né? O que vai fazer a diferença é o que eu estou colocando no meu material para as pessoas lerem. Então, é muito disso, né? O empreendedor, o empreendedorismo, né? E eu sempre digo, Bruna, que o empreendedor, o cara maluco, porque ele vai fazendo as coisas, você teve uma vida com muita dificuldade, né? Conseguiu construir uma história de sucesso, conseguiu construir uma empresa, né? E você tira parte do seu lucro para investir no social. Você teria todos os motivos, de repente, para não fazer isso. Né? Poxa, eu sofri tanto e agora eu vou dar de mão beijada. Né? Pelo contrário. Então, mas assim, realmente precisa-se fazer isso. E é esse o segredo. A Geice já trouxe isso. Ela disse, quando ela falou, ela disse assim, para falar dos projetos sociais, ela disse, é importante o outro, né? Talvez é isso que a gente precisa, quando a gente se doa de verdade, quando a gente não espera recompensa do outro. Ah, mas isso é muito bonitinho, mas vai para o mercado. Mas existem formas de você, independente da profissão que você exerce, de você se doar de verdade para o outro, sem esperar recompensa. Se você pode facilitar a vida do outro, facilite a vida do outro. Isso pode ser feito de diversas maneiras, não só a empresa, né? Aquilo que você falou, às vezes, uma simples palavra, amiga, a ligação da tia, quantas vezes, né? Foi aquela fortaleza. Uma ligação, né? Que para muitos poderiam ser uma coisa banal, mas quanto aquilo não. E ela tinha paciência, porque eu fazia era chorar. Eu chorava muito, muito. Eu fico pensando qual seria o problema mental que eu seria diagnosticada naquele momento. Eu nem sei o que seria, porque eu chorava muito. Eu não tinha outra saída. Você se sente sozinho no mundo. E eu chorei mais ainda porque a minha mãe faleceu. Por mais que eu já tivesse há mais de um ano morando longe dela, mas é assim, é como se existisse para mim no mundo uma proteção. É inexplicável. E aí, quando a sua mãe morre, é como se aquela cápsula protetora sumisse perto de você, mesmo ela não estando fisicamente perto de você. Então, eu me senti ainda mais fragilizada. Mas eu peguei essa fragilidade e eu transformei ela, que eu ia provar que a filha de Regina Célia da Silva ia ser advogada, ia conseguir. Uma das advogadas de renome nessa região. Esses dias eu conversei com meu pai e o Antônio Edson ouviu essa história, meu esposo. O meu pai, ele foi muito criticado pela família dele por adotar, porque o meu pai é negro, a minha mãe também era. Imagina uma menina branca sendo adotada por um casal de negros. Quantas vezes eu não fui constrangida na fila do banco porque o povo achava que meu pai estava me raptando, porque um negro não podia ter um filho branco. Quantas vezes eu não fui constrangida com isso? E aí eu acabo me envolvendo, quando eu for fazer o TCC, eu falo sobre terras quilombolas, titularização de terras quilombolas, né? Então, inconscientemente, a gente vai procurando as coisas e vai se aproximando daquilo que tem a ver com a nossa história. E aí o meu pai foi muito criticado, Jonas, muito criticado. E ele trouxe isso à tona essa semana. Eu liguei para dar parabéns para ele para o aniversário dele, e ele me trouxe isso à tona de novo essa semana. Ele disse, minha filha, no dia que você se formou,
eu não tirei uma trave da minha garganta, eu tirei um caminhão que tinha dentro de mim. O meu irmão sempre, eu não vou trazer aqui para vocês as expressões, né, que eram usadas relacionadas à minha mãe biológica. Fulano não presta porque é filho dos outros, fulano não presta porque o outro não prestava, se a mãe dela não prestava, ela também não presta. Então, meu pai colocou isso para mim, que ele ouviu muito isso do irmão dele. Ele só tinha poucos irmãos e esse era o próximo dele, o mais novo. E ele ouviu isso do irmão dele e ele ficou mastigando aquilo durante muito tempo. Você vai deixar de dar comida para os seus animais, porque ele deixava de dar comida para os animais dele para me mandar os R$200. Né? Então, você vai deixar de alimentar os seus animais para criar filho dos outros? E aí ele disse que quando chegou o dia da formatura, ele chegou lá com ele foi até ele, porque ele mora em outra cidade, e disse, tá vendo aí, fulano? A filha dos outros, que você disse que não prestava, que não ia prestar, porque o fulano não presta, porque isso, porque aquilo, porque eu deixava de dar comida para os meus animais para mandar dinheiro para ela, se formou. E é exatamente essa filha dos outros hoje que ajuda, né? Eu tenho o maior orgulho de onde eu vim. De onde eu vim. Meu pai, ele não pôde me dar uma boneca. Sabe aquela boneca de plástico, a grandona careca? Que vende em todo supermercado, a bebezona? Todos os supermercados. Gente, chegou um dia das crianças que todo mundo da minha rua morava num lugar pobre. Todo mundo da minha rua ganhou aquela boneca. E eu fui correndo pro meu pai, né? Acreditando que meu pai ia ter condição de me dar essa bebezona. E aí ele, aquela boneca de plástico. E aí ele olhou para mim e disse assim, minha filha, eu não posso comprar boneca, porque se eu comprar boneca para você, eu vou deixar de pagar na bodega. E não existe nada nessa vida mais precioso do que a palavra. Então, quando eu prometer, eu vou cumprir. Eu tive isso muito forte na minha casa, né? Promessa é dívida, promessa é dívida. O que você falar, você tem que cumprir. Isso foi muito intenso e é até hoje. Então, assim, não tem princípios, não tem valores mais relevantes do que esse hoje. Se você prometeu, cumpra. Né? Se você prometeu para alguém, honre a sua palavra. E eu me lembro, gente, que para uma criança que não ganhou uma boneca, eu saí naquele dia de dentro da casa e fui brincar com as meninas que estavam com as bonecas. E eu me lembro que uma das meninas me questionou. Olha aí, tu nem ganhou a boneca, teu pai trabalha tanto, mas não comprou boneca. Meu pai trabalha muito, mas tem comida lá em casa. Meu pai trabalha muito, mas não deve a ninguém, não tá com conta atrasada por aí. E eu fui me defendi no meio da garotada. Defendi o meu pai. Já um princípio de advogada. Já advogada. Já estava na sustentação oral. Minha vida é uma eterna sustentação oral. E aí eu fui lá e, cara, eu fiquei com orgulho do meu pai. Ele não pôde me dar a boneca, mas ele ia cumprir uma obrigação que ele tinha feito no supermercado. E o meu pai sempre me tratou, sempre foi muito forte essa relação de promessa com o meu pai, né? Uma vez ele me prometeu, você vai ganhar uma bicicleta se você passar. Só que ele deu essa promessa, gente, daqui 3 anos, porque a gente não tinha dinheiro. Então ele tinha que ter mais de 3 anos para ele comprar essa bicicleta. Fazia uma promessa estendida. Isso, tipo assim, olha, eu vou te dar essa bicicleta quando tu passar no 9º ano. E tava longe demais, eu tava no 5º, mais ou menos isso. E aí, quando chegou o dia, eu fui dizer para ele, eu nem me lembrava mais da promessa. Eu fui dizer para ele, pai, saiu o meu boletim, eu passei. E aí, o meu pai sempre fala isso, que eu gostava, desde pequena eu gostava de livros. Eu apanhava dos irmãos mais velhos porque eu pegava o livro dele para folhear. Desde pequenininha, era uma diversão, não tinha brinquedo. Aí fazer o quê? Pegava livro, era interessante. Então, eu fui com meu pai e ele disse assim, olha, agora vamos lá. Eu disse, vamos lá onde? Eu pensei que ele ia na escola comigo. Ele disse, não, vamos lá, não te prometi que tu ia ganhar uma bicicleta? Aquilo foi... Eu nem me lembrava que ele tinha me prometido a bicicleta, porque já fazia muito tempo, não foi no mesmo ano que ele prometeu. E ele foi lá na mesma hora, gente. Na mesma hora que eu entreguei o boletim, ele disse, sobe aqui na garupa da minha bicicleta e vamos lá comprar a tua. Ele juntou aquele dinheirinho por muito tempo, porque ele prometeu que naquela série eu ia ganhar aquela bicicleta. Então, esse fator é muito importante lá em casa. Hoje a gente procura levar muito isso em consideração, porque o que a gente está dizendo para os nossos filhos quando a gente fica prometendo e não cumpre? A gente sempre pensa sobre isso. Eu penso por causa da minha história de vida. Quando meu pai prometia para mim e cumpria, ele me transformava de alguma forma. Então, eu quero fazer isso com meus filhos também. Então,
tem que observar, porque às vezes a gente promete da boca para fora e às vezes a gente está até ensinando a pessoa a relativizar valores. Não é importante prometer, porque você não cumpriu. Né? Então, Com certeza, com certeza. Bruna, quando você faz uma reflexão, até falei um pouco sobre isso ainda há pouco, quando você vê tudo o que aconteceu na sua vida, né? As coisas boas, as coisas ruins, todas as marcas que você fala. Se a dona Regina estivesse aqui hoje, o que você diria para ela? Se a minha mãe estivesse aqui hoje, o que eu diria para ela? Essa pergunta é difícil. Eu seria grata, porque a minha mãe nunca... Eu sempre converso sobre isso com as pessoas. Uma das maiores qualidades da minha mãe, além de ajudar as pessoas, era ela não demonstrar fraqueza. E hoje eu entendo o quanto isso é importante. A minha mãe, mesmo muito doente, muito fragilizada, ela não demonstrava para mim fraqueza e eu não entendia aquilo. Tão doente, tão frágil. A minha mãe se arrumava e eu não entendia. Minha mãe colocava um batom, passava um batom de manhã e se arrumava para não ir fazer nada no interior. Não fazia sentido, com o pé cortado, porque minha mãe teve um pé amputado antes de morrer. E aquilo foi tremendo para ela, mas para mim, ela não demonstrava fraqueza. Para os outros, não, ela podia chorar no quarto dela. Eu já cheguei a presenciar minha mãe chorando. Mas dificilmente ela demonstrava fraqueza para as pessoas. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas hoje eu diria para minha mãe, né? Muito obrigada, Regina Célia da Silva, por você ter me dado a oportunidade, né? A mulher que frequentava a casa da minha família biológica que me adotou. Vocês terem uma noção de uma... Era como se a minha mãe prestasse algum tipo de serviço, fosse funcionária daquela casa e me adotou. Então, assim, não existe absolutamente nada hoje que eu carregue de mágoa da minha mãe, porque eu sei que o que ela me ofereceu foi baseado nas experiências de vida que ela teve, e eu sei que ela também foi uma vítima. Né? Então, eu não conseguir posso... compreender tudo isso é Consigo muito... compreender. Dá um Demora. alívio, né, Bruno? Dá um alívio, demora. A gente não consegue compreender de imediato. Mas eu sou fruto dessa mulher. Minha mãe era muito corajosa. Corajosíssima. Corajosíssima. E o meu pai diz: minha filha, você tem muita coragem. Eu acho que você aprendeu com a sua mãe. Né? Coragem era o nome da minha mãe. Porque a mulher com o pé amputado, ela levantava e ela reagia. E era inexplicável. O pé saindo sangue, ela reagia. E assim, o que tivesse para enfrentar de bicho, de cobra, do que aparecesse lá no interior, não tinha essa para ela. Ela matava mesmo. Não tinha diferença dela ser mulher ou homem, ela matava. E ela enfrentava as coisas assim mesmo. E ela sempre me falou: minha filha, para a gente ficar boa, eu sempre ouvi isso e eu achava uma bobagem, né? Mas para a gente ficar boa, a gente toma até injeção na testa. Era uma forma dela dizer que era corajosa. Né? A filosofia do interior é riquíssima, só é você parar para observar, né? É tem todo um significado. Não é por acaso que os nossos ancestrais desenvolvem essas falas, esses argumentos. É porque ela busca pela cura sem saber, né? Sem ter aquele conhecimento científico. Fortaleza mental. Mesmo que o físico tivesse destruído. É uma história... Olha, a gente sentou e aprendeu hoje, Jonas. É uma história nessa, a gente ficar é aqui, isso, vai embora. Vamos passar 2 dias gravando o podcast. Vamos passar 2 dias. Quanta superação, né, cara? Muita coisa envolvida, né, Jesus? Muita. Olha, isso aqui rende não só esse podcast, mas eu acredito que até a próxima palestra da Bruna eu já vou para lá, para sentir essa motivação também de, nossa, vamos lá mudar a nossa história, né? É melhor fazer uma série, né? Vamos fazer uma série, uma websérie. Ia dar resultado essa websérie, porque tem coisa, porque assim, toda vida que a gente se aproxima disso, porque nos marca, não adianta a gente fingir que a gente viveu tudo isso sem estar marcado, sem estar com cicatriz. É mentira. Você está falando da boca para fora. Isso marca a gente. Então, para eu ter coragem de fazer isso, é porque eu passei por um processo e estou passando pelo processo do autoconhecimento. Né? Que libertador é passar pelo processo do autoconhecimento. Eu até ouvi isso na internet essa semana, inclusive, né? Que tem aquelas frasinhas de internet acabam também impactando a gente agora com rede social, e falava sobre isso. Que quando você fala curado, você consegue transmitir aquela história, aquela verdade. Então, eu acredito que todas essas cicatrizes que te marcaram durante a vida, elas estão totalmente ali curadas e revertidas de uma forma
de fato, de inspiração para outras pessoas. Exatamente. Nossa, não é questão de só suportar o processo, mas é a forma como você vai suportar, a forma como você vai relatar isso para outras pessoas Isso. e impactar a vida de outras pessoas também. Exatamente. Eu escolhi, e eu fiz uma escolha, isso há pouco tempo. É recente essa escolha, mas eu escolhi que as minhas cicatrizes iam servir para curar as cicatrizes dos outros, né? Porque as cicatrizes ficam. Agora eu quero saber se ela está curada ou não, né? Eu não tenho propriedade para falar sobre isso porque eu não sou psicóloga, nem neurocientista, nem sou coach. Mas o que eu posso dizer é que as minhas cicatrizes, elas foram por mim. Eu tomei essa decisão, eu vou pegar isso aqui e eu vou ajudar a fazer um trabalho paliativo, fazer qualquer coisa para cicatrizar a cicatriz dos outros, as feridas dos E outros. assim a gente acaba também tendo a autocura. Não É é isso? verdade, é verdade. Exatamente. É um Você vai antídoto. falando tanto sobre isso que você vai naturalizando. Por isso que eu Isso. respondi para você que eu viveria novamente. Se Não. Deus descesse aí, se eu tivesse a oportunidade de voltar, e se Deus me mandasse escolher qual família eu queria ficar, uma bem luxuosa, com uma casa que não desmanchasse quando chovesse, não fosse de taipa, uma casa que eu tivesse café da manhã para tomar todo dia, não tivesse que comer cuscuz seco com chá de cidreira sem açúcar, eu ainda ia escolher esses, porque o que eu aprendi lá, eu não vou aprender em lugar nenhum do mundo. Legal, maravilha. Perfeito. Bruna, o que você diria para alguém que está atrás dos seus sonhos? Só para a gente caminhar aqui para a nossa reta final. Não desista, parece clichê, mas tem que falar isso. Esteja pronto para enfrentar os desafios. Dói, às vezes a gente reduz a velocidade, reformula a rota, mas a gente não pode desistir. Se essa sua dificuldade ou se esse seu desafio faz parte do seu propósito de vida, você vai chegar lá. Você vai desenvolver uma meta. Você pode reduzir a marcha, você pode mudar o meio de transporte, você pode escolher um caminho, outro que seja mais longo. Mas se faz parte do seu propósito, você vai chegar até lá. Muito bem, muito bem. Pronto. É isso. Achei que você diz aí para a gente caminhar aqui para a nossa reta final. Depois de todo esse processo aqui do podcast também motivacional, né, Jonas? Essa importância de aprender a dizer que não desistir dos sonhos. Então, aos nossos empreendedores, a quem curte também o trabalho da Vox, a gente sabe o quanto você sonhou para também estar aqui, que isso é sonho. Eu estando aqui também é sonho, porque a gente acaba unindo os nossos propósitos, não é isso, Bruna? E aí eu só tenho que te agradecer também e dizer que você também acaba sendo esse canal motivador e esclarecedor para outras pessoas, transformando vidas. Então, olha aí, mais um Vox. Levando histórias motivadoras, né? Eu já sou fã da Vox há algum tempo, né? Isso daí a gente precisa falar, a gente precisa reconhecer. Parabéns, Jonas, e parabéns a toda a sua equipe que está envolvida nesse projeto. E eu não sabia que as pessoas tinham falado que para você sempre tem quem desmotiva a gente, quem joga areia no sonho das pessoas, né? Sempre tem. Agora você vai escolher a voz que você quer ouvir. E que bom que você escolheu ouvir a voz certa. Mas o empreendedor, quando ele percebe, ele consegue enxergar algo que ninguém vê. Exatamente. A pessoa joga areia no caminho porque ela não está vendo, ela não está tendo aquela visão que o empreendedor está tendo. Exatamente. Ele está formado, não, é isso aqui que eu quero, vai dar certo. E assim. Bruna, aqui esse espaço da Vox, né, a gente tem para contar belas histórias como a sua. Nosso propósito aqui é levar essa motivação, essas histórias de sucesso para o máximo possível de pessoas. A gente sabe que você é muito ocupada, mas tirou um tempo para vir aqui com a gente. Era a gente ter saído, agradece Eu muito que agradeço do fundo o convite, do coração. gente. Agradeço o convite. E, mais uma vez, parabenizo vocês por essa agradecer aqui à disposição, a disponibilidade da Geise, porque também essa daqui está com a agenda lotada, né? Mas agradeço o convite e a disponibilidade da AG e, mais uma vez, só quem ganha. Quem é que ganha? Quem está assistindo, quem participa, quem consome esse conteúdo de qualidade, né? Isso que eu te digo, e com a conteúdo Geise de qualidade, olha.
E ela Agora Oliveira Marinho. Agora sim. Essa é em primeira mão, Finalmente, né, Jonas? essa daí ela tá Primeira logo anunciando. É. Tu praticamente jogou ela aí logo. Olha, vai. um spoiler, Olha, hein? gente, tu tá se comprometendo. Verdade, e tem que cumprir, não é O isso que a amigo gente tem aprendeu? que dar uma Tô direção dando pra uma pessoa. força Isso, aqui. é uma força, Exatamente. propósito, é um foco, é um foco. É isso aí, Verdade. é isso aí. Verdade. Abraço pra muito família, pro maridão, pro um abraço filho, pro meu tá? marido que vive esse propósito comigo intensamente, né? Porque intenso nos seus dias. Intenso que eu não sei nem como é que a gente aguenta. Eu sempre recebo essa pergunta na internet, como é que você viaja tanto? Eu não sei, porque aqui tudo é longe na nossa região, né? Vai Nossa, pegar um barco, é 2 dias para chegar Aqui ali a advocacia em na Terra Amazônia Santa. é de barco, Bajara. Desafiadora. nossa, eu ando com a Né? revista Agora por eu aí, espero que eu imagino. ganhe dinheiro logo para comprar um jatinho aí, para eu andar mais rápido. Propósito, é Pronto, propósito, novo propósito. propósito. O pior já passou. É. O pior já Verdade, passou. O pior já verdade, passou. gente. Diga pra ele vir aqui com a gente, bater esse papo aqui também, Sem dúvida. tá? Vamos fazer esse convite. Obrigado. Obrigada. Obrigada e Obrigada. até o próximo. Pessoal, aqui mais um Voxcast, né? Contando uma história aqui maravilhosa. Compartilhe esse vídeo, curte e leva a história dessa doutora aqui para o máximo possível de pessoas. Vamos inspirar outras pessoas também, tá? Um forte abraço, até a próxima.